Bonsoir, Renata. Ok. Bonsoir, Ana Luísa. Bonsoir, Ça va? ça va? Et vous? Je vais très bien, merci. Ok, je pense qu'on va commencer déjà parce qu'aujourd'hui, on va parler du passé composé, d'accord? Est-ce que vous avez vu quelque chose à propos du passé composé? Vocês viram algo sobre o passé composé para essa semana? Oui ou não? Eu comecei a dar uma olhada, Uhum. mas eu não peguei muita coisa, assim, era um Tá passado bem. composto, mas Isso, aí tem alguns exatamente. verbos auxiliares que precisa, mas eu não vi muito mais do que isso, não. Perfeito, ótimo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou primeiro, eu vou primeiro falar do presente, que a gente já usa e já sabe conjugar, né? O presente no francês, assim como no português, é bem simples, a gente só adiciona a desinência no final. Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo parler, tá bem? Então, no presente, eu vou falar je parle, oui. Continuez. Je parle, il ou elle, Parle, nous, parlons, vous, parler, il ou elle, parle. parle. Mesma coisa. Do singular, parle. Só que com ENT no final, não é isso? Ok. Esse é o presente do francês e a gente sabe, ok? Perfeito. Mas o passado em francês ele já vai ser diferente do português, tá bem? Perdão. O português, a gente só usa um verbo só para fazer o passado. Eu fui, eu comi, eu falei, não é isso? A gente usa um verbo para falar no passado. Em francês, a gente usa dois verbos. São necessários dois verbos para fazer o passado, tá bem? E como a Ana Luísa falou, um desses verbos é o verbo auxiliar, que é o primeiro verbo. Então, a gente tem um verbo auxiliar e tem o verbo principal, que é o verbo que vai para o passado, tá bem? Então, ele é um tempo composto, por isso que ele é o passé composé, o passado composto, ok? Vamos começar com o primeiro auxiliar. A gente usa dois auxiliares, dois verbos auxiliares para fazer o passado. A gente usa o auxiliar avoir e o auxiliar être, mas existe regra, né? Não é qualquer um, você vai escolher um e vai, não é isso, tá? A gente vai ver que o être, ele é usado somente com 14 verbos, tá? Você só faz o passado em francês com o verbo être com 14 verbos. E eu vou explicar que verbos são esses. Todos os outros, você faz o passado usando o auxiliar avoir. O avoir é o verbo ter. O être é o verbo ser, que vocês já conhecem, ok? Então, por exemplo, lembra do verbo parler que eu conjuguei no presente? Para falar eu falei, em francês eu vou falar j'ai parlé. J'ai parlé. Eu falei. Tu falou. Tu as parlé. Ele falou. Il a parlé. Ou ela a parlé, né? Ela também.
Nós falamos, nous avons parlé. Vocês falaram, vous avez parlé. E eles falaram, il ou elle, eles ou elas, ont parlé. Ok? Então é assim que a gente faz o passado dos verbos. Tá bem? Desculpa que eu tô com minha garganta hoje não muito bem, tá? Eu tô toda hora tendo que tossir aqui. Vamos lá. Onde vai? Então a gente vai, tá vendo? Obrigado, obrigado. A gente vai começar vendo como faz o passé composé com o verbo avoir, ok? Então lembrem, a gente faz com o verbo avoir e também com o verbo être, mas vamos ver primeiro como se faz com o auxiliar avoir, que é o primeiro dos dois verbos, tá bem? Vamos lá. Le passé composé avec avoir. A formação, como eu falei, é o verbo avoir no presente. Sim, a gente faz o passado usando auxiliar no presente, tá? O avoir no presente mais o particípio passé do verbo principal. Vou já explicar tudo isso para vocês, tá bem? Por exemplo, elle a trouvé le livre. O verbo trouver é o verbo encontrar. Elle a, o a aqui é o verbo ter no presente. Elle a, ela, tá? Mas como o trouver está no particípio passé, vou já explicar o que é isso. Agora você tem um passado. Ela encontrou o livro. Ela a trouvé le livre. Passé composé, tá bem? A forma negativa. A negação sempre é feita com o auxiliar, tá bem? Você não faz a negação com o verbo principal. Então, ela não encontrou o livro, vai ser elle n'a pas trouvé le livre. O ne e o pas vão enquadrar o auxiliar, que no caso aí é o avoir. Compreenderam? Ok? Então, vai continuar. Então, agora, para não esquecer nunca mais, porque não tem como fazer o passado sem saber o avoir no presente, tá? Então, anotem. O verbo avoir no presente é o verbo ter. Répétez avec moi. J'ai, J'ai, tu as, tu as, il a e ela, il a, ela, nous avons, nous avons, vous avez vous avez, e ils ou elles ont. ils, elles ont. Ils ont, elles ont. Ok? C'est ça. Eles ont, elles ont. Parfait. Esse é o verbo ter no presente. É ele que você vai usar como auxiliar para fazer o passado. Até aqui vocês estão entendendo? Sim? Parfait. Anotaram? Sim, perfeito. Se não anotaram, tira um print, porque já já vamos para a prática. Vamos lá. Agora, a gente vai ver o particípio passé. O particípio passé, gente, é nada mais, nada menos como vai ser o verbo principal, que é o verbo que vai estar no passado, tá bem? É o verbo que você vai colocar no passado, é o verbo principal. Os verbos regulares são amor. Eles são regulares e aí tudo também é regular. Mas quando o verbo é irregular, eles têm um particípio passé também irregular. Então, não tem como a gente aprender, eles são irregulares. Mas vamos aprender os regulares que já vai estar de bom tamanho, tá bem? Os verbos regulares que terminam em ER, o particípio passé é bem simples. Você vai tirar o ER e colocar um E com acento agudo no lugar. O verbo imaginer, o particípio passé é imaginer, com o E acentuado. O acento agudo, vocês lembram que fecha o som, por isso que eu vou falar imaginé também, ok? Outro, todos os verbos que terminam em ER, o particípio é assim. Qual é o particípio do verbo parler? Parler? Parler. Isso. Manger. Manger. Manger com um Ezinho acentuado. Tudo bem?
simples. Todos que terminam em ER vai ser assim, tá? Os que terminam em IR é ainda mais simples, é só tirar o R, tá? É só tirar o R. Por exemplo, o verbo dormir é dormir, ok? O verbo finir é finir. Finir. O verbo partir é partir, ok? Só tirar o R quando são regulares que terminam em IR. Todos que terminam em IR são regulares? Não, infelizmente não. Vocês lembram, né, da conjugação dos verbos lá. Então vamos lá. Já os que terminam em RE, geralmente, e quando eu falo isso, é geralmente mesmo, tá? Eles vão ser terminados em U. Por exemplo, o verbo attendre, que é o verbo esperar, o particípio vai ser attendu, tá bem? Attendu. Esse é o particípio passé do verbo attendre. Então, se eu quiser falar eu esperei, eu vou dizer j'ai attendu. Eu esperei no passado. J'ai attendu, tá bem? Perfeito. Outra dica. Os verbos que terminam em voar também têm um particípio feito em U, tá? Por exemplo, o próprio verbo voar é o verbo ver. Qual é o particípio do verbo ver? Vu. Vu. Biquinho, vu. Então, de vu. Vi. Isso. Vi. E aí eu vou falar de uma expressão que a gente já escuta muito em português e pronuncia errado. É o déjà vu. Déjà vu. O que é o déjà vu? Já vi. Passado. Eu já vi. Déjà vu. Ok? Muito bem. On va continuer. Tá, agora os verbos irregulares, aí é cada um por si mesmo. A gente tem que aprender, não tem o que fazer, tá? Eu trouxe alguns. O verbo couvrir, o particípio dele é couvert, totalmente diferente. Souffrir, souffert. Comprendre, compris. Olha aí como já muda total. Comprendre é compris. O prendre é pris. Pouvoir é somente pu, pu. Vouloir, voulu. Então, se você quiser falar eu quis, j'ai voulu. Eu quis, j'ai voulu. Né? O verbo être, été. Olha isso, é importante. Eu era, eu fui. J'ai été. Eu era, j'ai été. Prendre, ele tem vários significados, tá, Renata? Prendre é pegar, é tomar, deixa eu ver o que mais. Tem alguns outros, tá? Mas pegar e tomar são os que são mais usados, tá? Por exemplo, eu peguei a caneta no passado, né? Então vai ter j'ai pris le stylo. Eu peguei a caneta, j'ai pris. Ou eu tomei banho. Vocês lembram que je prends la douche? Prends la douche é tomar banho. Então, para falar eu tomei banho, j'ai pris la douche. Eu tomei banho. Você usa o passé, composé. J'ai pris la douche. Eu tomei banho. Ok? Parfait. O devoir é dû. Olha como é diferente. O devoir é o verbo dever. Dû. Eu devi no passado, né? Eu devi, então, j'ai dû. Tá? Pensar. Podemos continuar? Opa, peraí. Perdão. Prontinho. Agora que vocês já sabem como é que funciona, eu espero que sim. Primeiro o auxiliar voar no presente e depois o verbo no particípio.
Passei, passei, composé. Coloque essas frases aí no passei, composé, tá bem? Eu vou dar 3 minutinhos, só são 4 frases, tá? Coloquem todas elas no passado, aí a gente corrige. Vamos lá. Prestem atenção no sujeito, é ele que vai ajudar vocês. E aí? Eu acho que eu devo ter dado um branco de como é que fazia, porque eu acho que deve estar tudo errado. Muito Vamos ver, esquisito. vamos ver. Primeiro, antes de tudo, você tem que identificar qual é o verbo. Na primeira frase, je regarde un film. Que verbo é esse? Regar. Regarde, aqui no infinitivo é regarder, né? Termina em er. Então, o particípio passé dele vai ser regarder com o E acentuado, não é isso? Muito bem. E aí a pessoa é je, eu. Então você vai usar o avoir no presente, que vai ficar G. je, aberto, je, Regarder regarder un un film. film. Muito bem. J'ai regardé un film. Eu botei filho aí, é filme, pardon. J'ai regardé un film. Eu assisti um filme. Compreenderam? Sim. Perfeito. O outro. Il mange une pomme. Como ficaria então no passado? Il a mangé une pomme. Parfait. Il a mangé une pomme. A gente pega o verbo manger, né? Vê que termina em ER, então ele vai ficar com E no final, com acento. E pega o sujeito que é il. Com avoir no presente é a, il a mangé une pomme. Ele comeu uma maçã. Parece muita coisa, mas isso aqui é muito natural, tá? Você vai pegando com o tempo. Nous parlons français. E aí? Aí eu já me perdi em como é que é a conjugação do avoir no nu. Eu não lembro se é nu aller ou nous allons. Nous avons. Nous avons.
tá? Então, como Nous é nu, avons o avoir no parlé. presente, aí eu falei, aprendeu a voar, porque não tem como mais não saber, tá bem? É aprender, aprendeu a aprender. Porque senão você não fala o passado em francês. Você tem que aprender a voar, querendo ou não, tá bem? Senão vai só falar no presente. Não vai falar nada do passado. Então, nous avons, e aí o verbo é parler. Então, parler também com acento. Nous avons parlé français. Nós falamos francês no presente. Nós falávamos francês. Nous avons parlé. Ok? Muito bem. E para terminar, eles, no plural. O verbo étudier. Ils en ont étudié pour les E uns. Ils com, ont. com Ils ont. il. Ils ont, muito bem. Ils ont étudié por l'examen. Eles estudaram para a prova. E eles ont étudié. E o verbo também fica com o acento agudo, porque também termina em ER. Tá bem? Café, muito bem. Podemos continuar? Aqui é com o verbo avoir, a grande maioria, tá? Agora a gente vai ver com o verbo être. E como eu falei, só são 15 ou 14 verbos, eu não estou lembrando muito bem. Mas ele é um pouquinho ainda mais complicado, que nada simples, né? Quando você conjuga com o verbo être, pode, é isso mesmo, Luísa. Tem que anotar na geladeira, em todo lugar, para não esquecer. Avec être, tá? O passeio composé com être, ele é feito, como eu falei, com determinados verbos. A estrutura é a mesma, tá? Você usa o être no presente, mais o particípio passé do verbo, tá bom? Então, por exemplo, eu parti, je suis parti. Eu parti, je suis parti. A forma negativa, a mesma coisa. A negação é feita no auxiliar. Je ne suis pas parti. Eu não parti. Tá bom? O verbo être vocês vão lembrar. Só que tem um problema quando é feminino plural. Vocês vão ter que adicionar uma coisinha a mais no particípio do verbo principal, tá? Ele varia em gênero e número. Então, se for ela, você bota o E no final do parti. Você bota a letra E, tá? Se for feminino e plural, ES. Você pronuncia? Não, mas tem que escrever, tá bem? Vamos ver, vamos ver. Primeiro, vamos lembrar do verbo être no presente. Eita, passei demais. Aqui. Verbo être no presente. Voilà. Répétez avec moi. Je suis, Je suis. tu es, Tu es. il ou elle est, Il est. Elle est. nous sommes, Nous sommes. vous êtes, Vous êtes. il ou elles sont. Ils sont. Elles sont. Muito bem. Esse é o verbo être, o outro que vai para o post-it na geladeira, tá? Não pode esquecer mais não, tá bem? Então, ele vem primeiro e depois o verbo principal. Vamos lá. Agora sim, o passado ele é feito com 14 verbos, tá? O passado com o verbo être, ele é feito com 14 verbos. São verbos, gente, que indicam movimento, deslocamento. Você sai de um ponto para outro, tá? São os verbos como arriver, chegar, partir, partir, entrer, entrar, sortir, sair, monter, subir, descendre, descer, tomber, cair, aller, ir. Todos esses verbos indicam deslocamento, tá? De um lugar ao outro. Esses verbos você usa o être para fazer eles no passado, tá? Então, se você quiser falar eu cheguei, você não pode falar j'ai arrivé. Não está correto. É je suis arrivé. Tá bem?
O correto é je suis arrivé e não j'ai arrivé. Então, Tá. aprenda quais são os verbos que você tem que usar o être para fazer o passado. Verbos que indicam deslocamento. Aqui tem 8, né? Mas são 14, tá bem? Tem mais, ó. O venir. Confundiu, Renata, com o quê? Ah, tá. Não, a diferença é que esse só é feito com 14 verbos. A estrutura é a mesma, tá? A diferença que eu vou mostrar para vocês. A estrutura é a mesma. Primeiro o être, depois o verbo principal. Mas esse aqui, com être, você só faz o passado com être com 14 verbos específicos, tá? Só com esses verbos você tem que fazer o passado com être. Só com eles. Os outros você faz com o verbo avoir. Je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Bem? Então, por exemplo, eu já falei os 8 verbos aqui, né? Mas tem mais aqui, ó. Tem o verbo venir, também indica movimento. O verbo nascer também, naître. Você não vai falar je né. Você fala je suis né, lembram? Je suis né le. Então, você já está usando o passado. Je suis né. Eu nasci, tá? O verbo mourir também indica o movimento que vai parar o movimento, né? Para ali, o naître começa e o mourir para. Passer, passar. Retourner, retornar. Rester também, ficar. Ok? Então, são esses verbos, tá? Que indicam que você conjuga com o verbo être. Somente esses, tá bem? Vamos lá. Tá. Agora, eu quero que vocês passem esses verbos para o passé composé, o verbo usando être. Usando o verbo être. Ok? Vamos lá. Aí a gente corrige. 2, 3 minutinhos para vocês. A estrutura e o modo de conjugar é o mesmo, tá? O verbo principal tem lá os seus, as suas desinências. Você só vai botar o être no lugar do avoir. E aí eu vou fazer alguns ajustes para vocês entenderem, tá? Era para ser tudo com être ou era para a gente definir o que que é être e o que que é avoir? Hum, muito boa pergunta. Definir, tá? Definir. Parfait. Tem verbo aí que não é com être.
Eu tá bem? percebi alguns que eu comecei a escrever com être, e aí depois eu fiquei assim, ué, mas isso daqui não Não são os indica o 14 movimento, verbos. exatamente. Eu acho que com hétero aí, só são um, dois, três. Só são três com hétero, os dois com avoar, tá bem? Oui, é bom? Ok, vamos lá? O primeiro, como vocês votaram no passado, o primeiro? Il est parti en vacances. Muito bem. Il est parti, com o i, né? Isso no final. Il est parti, porque é o verbo partir. Com R, tira o R, fica só o i. Il est parti en vacances. Ele partiu de férias. Ok, muito bem. Aqui você não adiciona nada no partir, porque está no masculino e é singular, tá? Não adiciona nada. Vamos lá. Je mange une délicieuse pizza. Como é que ficaria no passado? J'ai mangé une délicieuse pizza. Exatamente. J'ai mangé, eu comi. Passei a composer avec, com o verbo avoir, tá? Que não indica, né, movimento. Quoi? Ils arrivent à l'aéroport no passado. Ils sont arrivés à l'aéroport. Oui, exatamente. Só que aqui, no arriver, você vai ter que adicionar um. Vou botar aqui, aeroport. Você vai ter que adicionar um S no arriver. Ils sont arrivés à l'aéroport para marcar o
plural, tá bem? Isso só acontece com o verbo être. Com avoir você não adiciona nada, é invariável, tá? Mas com o verbo être, você precisa marcar o gênero e número. No caso aí, como é plural, bota o S depois do E. Arrivé. A pronúncia muda? Não, a mesma. Tu étudies pour l'examen. No passado, Tu es étudié pour l'examen. tu as, oui. Avoir. Tu as étudié, oui. Muito bem. Passei. Não sabia que era. Perdi a pronúncia aqui. Tu as étudié, né? Com AS. Tu as étudié pour l'examen. Tu estudou para a prova. E para finalizar, il tombe pendant la randonnée. Il est tombé Uhum, pendant la randonnée. exatamente. Il est tombé. Muito bem. E aí o tombé só com o E, com acento e sem nada mais, porque é masculino e singular, ok? É, bien, muito bom. Vamos continuar. Para finalizar, dites-moi trois choses que vous avez faites ce matin, no passado. Três coisas que vocês fizeram nesta manhã. Renato, você pode escrever. Ana Luísa, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Usou o passé composé. Do verbo faire, o passé é fait. Eu vou só ajudar com o passé, tá? Fait, fait. Eu fiz. Então vamos lá, como é que fica, Ana Luísa? Três coisas. J'ai fait les cafés. Je n'écoute pas, pardon. J'ai fait les cafés. Oui, j'ai fait le café. Mhm. J'ai fait les cafés. J'ai mangé. J'ai mangé J'ai travaillé. e j'ai travaillé. Parfait, correto. J'ai fait le café, j'ai mangé e j'ai travaillé. Muito bem, c'est correto. Renata, Perdoa se tiver algum barulho estranho quando eu falar, é que meus gatos estão brincando, estão no horário deles de brincar. tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Você vai pensando na próxima, Ana. Dites-moi trois choses que vous avez faites hier, ontem. Três coisas que tu fez ontem. E depois, três coisas que você fez na semana passada. Tá bem? Vai pensando aí. Na verdade, vou dar um tempinho para vocês fazerem, aí a gente faz tudo junto, pode ser? Ah, você pode usar o fé, Renata, ou você pode usar o eu tomei o café da manhã. J'ai pris le petit déjeuner. Assim, tá? J'ai pris le petit déjeuner. Eu tomei café da manhã, ok? Também tá correto. Como que é almoço? Déjeuner. É só o déjeuner. Petit déjeuner, café da manhã, almoço, déjeuner. Volto já, tá?
Meu Deus do céu, quanta coisa. Como é que foi que eu fiz isso? Fecha tudo. Como é que tem 3 eu se eu tô no mesmo dispositivo? Não sei o que aconteceu. Voltar pra chamada. Tá aqui. Beleza. Uma foi. Voltar pra chamada. Tô na chamada. Gente. Ok, ok, c'est bon? Vamos lá. Ana Luísa, continuando, aí depois eu vou ler os da Renata. Trois choses que vous avez fait hier. Eu coloquei j'ai pris déjeuner au Uhum. restaurant. D'accord, correct. J'ai lu un livre J'ai lu un livre, parfait. et j'ai repassé des vêtements. Eu usei o tradutor. Ah oui, j'ai repassé le vêtement. Parfait, c'est bon, correct. J'ai repassé le vêtement. Muito bem, correct. E trois choses que vous avez fait la semaine dernière, Ana Luísa? J'ai fait ma valise. Valise é Oui, mala j'ai fait ma mesmo? valise. Isso, exatamente, j'ai fait ma valise. Aí eu tentei usar o être também. Je Aham. suis allée à la place. Oui, je suis allé à la place, oui. E je suis sortie poste de santé. Posto de saúde? Vou Aham. fazer vacina. Ah oui, oui, le poste de santé, c'est correct. Muito bem. Muito bem, c'est correct. Parfait, merci. Merci beaucoup. Juste un moment, je vais lire les réponses de Renata. Renata, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? J'ai mangé un croissant, j'ai étudié et j'ai beaucoup dormi. Correct, parfait. Muito bem. Qu'est-ce que les trois choses que vous avez fait hier?
Un café, je travaillais, e t'y de vacances, teve férias. Ok, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait. C'est bon, Renata. C'est toujours correto se eu passei. No, foi feriado conta sim. Aqui tem mais atividades para vocês colocarem as frases no passado, tá bem? Aí vocês podem fazer depois, ok? Fiquem à vontade. E cessar, c'est fini. C'est bom? Oui? Finalizamos Passeio Composé. A gente se vê então na semana que vem para fazer uma revisão de tudo, tá? Venham preparados que vai ser uma revisão longa, mais de 1 hora, tá? Eia, tá bom. Vamos Tá fazer um bom? cafezinho, então. Isso. E aí depois a gente passa aí do dia 28 a primeira parte do teste, tá bem? Au revoir. Café. Au revoir.